de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a mais um vídeo do VSR, dessa vez comentando um pouco sobre a situação do Corinthians, já que o Cross sumiu, Cross do canal do 14 sumiu, a gente tem que atualizar sobre as situações de alguns times brasileiros, principalmente paulistas e principalmente o Corinthians, né? Porque realmente é interessante saber o que se passa no Coringão. E dessa vez o VSR vai nos trazer algumas informações do que tudo o que está acontecendo após, se eu não me engano, essa é uma situação pós-jogo de Bahia e Corinthians, em que o Bahia ganhou de 2-1 do Corinthians, então muita coisa aí pode estar acontecendo, muitas informações devem ter surgido, e nada melhor que o VSR para nos atualizar sobre todas essas informações. Então, bora ver o que ele trouxe pra gente. Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Dorival Júnior esperava uma situação financeira do Corinthians melhor do que ele está encontrando? O Dorival Júnior achava que teria realmente um festival de reforço? Vitória tem 19, o Corinthians tem 22. Então assim, é pro Corinthians acender o alerta, porque um campeonato que a gente imaginou que o Corinthians ia olhar para cima, ele tem que começar a olhar para baixo. É a realidade. Ainda mais considerando os desfalques. Hoje é realidade que o Corinthians não terá o Carrilho até o fim da temporada. Não terá o Memphis. O Memphis só volta no mês que vem. E tem que ver quando que ele volta. Talvez só volte no meio do mês que vem. E tem o Yuri Alberto, que a previsão é que ele volte em novembro. Então, assim, são 3 jogadores importantíssimos. Isso sem contar outros. Por exemplo, ontem, se a gente pegar o jogo de ontem, o Dorival, ele, além desses 3 que eu falei, Carrilho, Memphis e Yuri Alberto, ele não tinha o Romero, que estava suspenso, não tinha o Angeleri, que estava suspenso, não tinha o Kaká, que estava suspenso. Então, assim, ontem o Dorival Júnior tinha 6 desfalques. Potenciais titulares. O Kaká não é titular hoje, mas era até outro dia. O Angeleri não é titular hoje, mas era até outro dia. Além do Romero, que é o cara que quebra galho ali e que sempre vem do banco, ainda mais na ausência desses 3 que eu falei do ataque, ele provavelmente jogaria. Só não sei se isso é bom ou ruim, mas aí é outro tema. Então, num geral, eu acho que a partida do Corinthians ontem, diante do cenário, diante da situação, foi uma partida boa, em especial no segundo tempo. Bom, já que o VSR levantou um pouco essa situação, essa hipótese de cenário do Corinthians e também em relação ao elenco, eu acho que quando o Dorival chegou, ele não imaginava que o Corinthians não poderia ter tantas peças, falta de peças de reposição. O Corinthians, o time titular pelo menos, tem um elenco bom. Eu ia falar muito bom, mas não é muito bom. É só um elenco é um elenco bom. O lance é que acontece alguma coisa no Corinthians, alguma magia que faz com que o time ganhe jogos que provavelmente perderia e perde jogos que provavelmente poderia ganhar. Essa é a magia do Corinthians. Mas a perda dos seus principais jogadores afeta aí muito o clube. O clube, assim, afeta o time, porque se você perde o Yuri Alberto, você perde totalmente o seu poder de finalização. Apesar de ter tido um garoto lá fazendo gol e fazendo um belo gol de bicicleta e tal, mas a garantia é o Yuri Alberto. A garantia é um Garro e um Memphis Depay. Agora você não tem um Memphis, você não tem o Yuri, você não tem o Carrillo. Cara, complica. Complica e muito, porque o Corinthians teve aquele gostinho de ver esses jogadores jogando junto. Um jogo que teve Yuri Alberto, Carrillo, Garro e Memphis, jogando os 4 principais na frente, com o Dorival fazendo esse quarteto, conseguindo trabalhar em conjunto. A qualidade do Corinthians foi elevada a outro nível de passe, de controle de bola e de finalização. Agora desses 4 você perde 3, complica totalmente toda a situação que o time pode enfrentar. E isso, igual o VSR acabou trazendo, que um Corinthians que antes estava até pensando
olhando para cima, buscando uma Sul-Americana, qualificação para uma Sul-Americana ou Libertadores, tem que se preocupar com quem tá vindo de trás. Porque atualmente, se eu não me engano, o Corinthians só tá a 3 pontos do Vasco, que tá ali na portinha da saída da zona de rebaixamento. Então, as coisas estão complicadas para quem tá da parte do meio da tabela para baixo. Ali, você perde 2 jogos seguidos, já cai na zona de rebaixamento. Então, o que o Dorival poderia esperar desse time, ele vai ter que saber trabalhar com as peças que possui. Em especial no segundo tempo. Se a gente voltar aqui ao app do Flash Score, aqui tem as estatísticas do jogo, tá? Tem ali os gols esperados, ou seja, o Corinthians produziu para fazer 2 gols, 66% de posse, 25 finalizações, 7 no alvo, 4 chances claras, 9-1 em escanteios, né? Então, assim, o Corinthians foi melhor que o Bahia em todos os aspectos ofensivos, né? Todos eles, menos no que mais importa, né? Que é o placar. Então, eu não acho que a partida do Corinthians ontem tenha sido lamentável ou tenha sido péssima, não. A partida do Corinthians ontem foi uma partida boa, mas em que ficou claro que o Corinthians vai precisar de jogador. Seja para não correr risco olhando para baixo no Brasileiro, seja para pensar em ganhar a Copa do Brasil ou pensar em ir longe na Copa do Brasil. O Corinthians vai precisar. E aí esbarra em uma questão que é: o Corinthians neste momento vive sob transfer ban. O Corinthians neste momento, a janela está aberta, ele correu para registrar o Vitinho, que hoje não é um jogador que esteja apto a jogar 90 minutos, não está. O Vitinho vai durante um tempo aí ter que ficar jogando 30, 40 minutos, né? Vai ter que fazer isso até estar em condição. E nesse momento o Corinthians está em transfer ban. Por quê? Porque tem que pagar lá, sei lá, 30 milhões de reais pela contratação do Félix Torres, que foi contratado. O Corinthians nunca pagou ao time mexicano. O Corinthians ainda deu o famoso ao Santos Laguna, nunca pagou ao Santos Laguna pelo Félix Torres. Deu o famoso migué que o Corinthians fez lá no Tribunal Arbitral do Esporte, foi o famoso migué. Sabe aquele lá? Devo, não nego, pago quando puder. O Corinthians foi ao contrário. Devo, não pago, nego enquanto puder. O Corinthians fez isso, exatamente isso. Porque o Corinthians entrou no Tribunal Arbitral do Esporte só para postergar a punição. Porque ele sabia que ele tá errado. O Corinthians sabe que ele tá errado. O Corinthians comprou um jogador e não pagou, pô. Então, assim, ele ainda meteu essa. Que não é exclusividade dele. Vários clubes no mundo fazem isso. Já foram condenados, sabem que estão errados, aí entram na corte arbitral do esporte lá na Suíça para poder ganhar tempo da punição. Corinthians deu exatamente esse migué. Ele meteu o famoso devo, não pago, nego enquanto puder. E negou enquanto pôde. Até que o Tribunal do Esporte, do Tribunal Arbitral do Esporte, olhou e falou: pô, não, tu nunca pagou, tu não pagou R$1, pô. Tá aqui, transfer ban. Pá! Transfer ban, o Corinthians não pode contratar. Correu para contratar o Vitinho e deu. E aí a gente vai para a entrevista coletiva, que eu peguei aqui, e abre lá a entrevista coletiva. Dorival diz que faz o que está ao alcance no Corinthians e volta a citar promessa por reforços. Aí a gente lê aqui as falas do Dorival. Temos que avaliar no todo as dificuldades enfrentadas, os problemas iminentes que não vou discutir aqui. Deveria discutir, Dorival. Deveria discutir. Tudo que combinei e que estou aguardando, estou me entregando como ninguém nesse trabalho e vamos encontrar o caminho. Temos posse de bola, controle, troca de lados, mesmo quando faltam jogadores. Tome espetada. Precisamos de reforços, né, no contexto do que ele falou. Temos carências. Nunca escondi de ninguém que pedi contratações antes da minha chegada. Cara, como é que o Dorival chega
numa entrevista, é que eu acho que você já é bem treinado, né? Mas chega numa entrevista pós-jogo e fala que... eu acho que tudo bem o técnico admitir que ele faz o possível de acordo com o que ele tem em mãos. Agora, ele vem me falar que teve um acordo para reforços, que teve um acordo para ele receber, ele receber esse aporte de novos jogadores. Aí, Dorival, aí eu acho que aí você meteu o Miguel legal. Porque todo mundo sabia, todo corintiano sabia, todo qualquer outro torcedor de outro clube sabia que a chegada do Dorival no Corinthians significava que o Corinthians não poderia contratar ninguém. Todo mundo sabe que o Corinthians está quebrado. Tá com falta de grana. Não tá podendo investir. E aí, de repente, o técnico depressionado fala que foi lhe prometido reforços. Aí você vê que, pô, pelo amor de Deus, você não pode se sustentar em cima disso. Falar, não me deram reforços, por isso que o time tá mal. Não, irmão. Você já sabia que o time era desse jeito. Você já sabia que não ia chegar reforços. Não, assim, quando você entra num Corinthians atual, um Santos atual, você não pode entrar querendo, estão me prometendo reforços, por isso que eu vou assinar com esse clube. Cara, desculpa, não existe. Simplesmente não existe esse tipo de desculpa e declaração. Você precisa realmente ser claro e objetivo e dizer, eu vim sabendo que o time tava uma draga, estou fazendo o possível. Pô, é melhor do que você meter esse migué e falar que enquanto não tiver reforços as coisas não vão mudar. Pô, não dá, né? Não dá. Olha o time que você tá, cara. Olha a realidade que você tá. Aí ele continua. Estamos fazendo o que está ao alcance, lutando, batalhando, os resultados às vezes não acontecem. Lembrando, o Corinthians ganhou 1 dos últimos 11 jogos no Brasileiro. Foram poucos os jogos que sofremos e fomos abaixo do adversário. Isso não reflete aquilo que merecíamos dentro do Brasileiro por conta dessa postura, raras exceções, tirando o clássico anterior do Brasileiro, contra o São Paulo, quando de fato o Corinthians não competiu. E o que ele está falando tem zero de mentira, tá? Tudo que ele está falando ali é verdade. Estamos nos entregando e lutando com todas as armas possíveis para solucionar os problemas. Os jogadores se sentem confortáveis, temos posse, domínio, parará. É até difícil explicar. Tá. Não, o que eu queria ler era essa aqui. Aí o Globoesporte.com coloca. Em outro momento da entrevista, mesmo sem ser perguntado, importante, mesmo sem ser perguntado, Dorival voltou a falar sobre a necessidade de qualificar o elenco. Temos boas perspectivas. Há um tempo o Corinthians brigou na parte de baixo e mudou por completo quando chegaram os jogadores. Ele está se referindo a 2024, que na mão do Ramon Dias, o Corinthians... Na mão não. Quando o Ramon Dias chegou, o Corinthians estava ou na zona ou ali rondando a zona de rebaixamento, e quando chegaram os reforços, André Ramalho, Memphis, Carrilho e por aí vai, o time arrancou de zona de rebaixamento para uma condição de Libertadores ou de segunda fase de Libertadores. Na janela anterior, precisava de algumas correções que não foram feitas por N fatos. Precisamos agora também e estamos impossibilitados. Mesmo assim, a equipe tem feito jogos com segurança, que sofre pouco, mas reconhece os resultados em que um erro ou outro geram os gols. Fica difícil explicar uma equipe que tem posse, a segunda com mais posse no Brasileiro, que está preparada para criar, jogar, mas peca na parte final. Estamos trabalhando para melhorar isso. Dorival, qual a surpresa que você tem? Não, eu vou além. Não é qual é a surpresa. Como você me diz, você chega na cara do torcedor corintiano e fala, viu, enquanto a gente não tiver reforço, as coisas não vão mudar. Por um time que todo mundo sabia que não ia se reforçar. Pô, Dorival, aí sinto muito, não tem como defender as suas falas, tá ligado? Eu até entendo você querer, e eu acho que essa talvez seja a situação mais fácil de querer falar que as coisas ficam mais fáceis de mudar o ambiente, mudar o nível do time quando chega jogadores com um maior talento. Mas assim que você assumiu o Corinthians, já dava para saber que não ia ter reforços. Assim que você assumiu o Corinthians, você sabia que não ia ter reforços. O grande lance é que eu acho que é aí que você peca, e é aí que você erra. E é aí que talvez você esteja querendo fazer o além do arroz e o feijão. Que pelo jeito parece que você não gosta muito que digam isso, mas você sabe muito bem fazer o básico.
Cara, estuda o elenco, vê peça por peça, vê o que cada um é bom e tenta utilizar o máximo disso. Esquece esse lance de reforço de elenco que não vai acontecer. Tipo assim, o transfer ban pro Corinthians é uma desculpa que eles podem usar de não poder contratar, porque mesmo sem transfer ban, o Corinthians não teria como contratar jogadores. O Vitinho veio num desespero total que o Corinthians pôde. Porque se realmente o Corinthians pudesse contratar e o transfer ban foi um impeditivo, antes do transfer ban, o Corinthians teria feito um pacotão. Teria contratado 3, 4 jogadores do nada. Pra aproveitar que não tinha sido penalizado ainda e depois receber a punição. O que aconteceu? O Corinthians se apressou para conseguir só assinar o Vitinho. Um Vitinho que nem tá no seu auge. Tá em decadência praticamente de futebol. Pode chegar no Corinthians e arrebentar? Pô, com certeza, cara. Tudo pode acontecer. Fada do dente existe. Papai Noel vai passar aqui por cima logo logo. Cara, não dá pra viver fora de uma realidade num time tão grande que é o Corinthians. E eu acho isso ruim. Isso só diz mais sobre o seu trabalho do que toda a situação do clube. Porque não dá pra você chegar com a desculpa aqui agora e falar: eu não sabia que não ia poder contratar. Pô, cara, desculpa. Todo mundo sabia que o Corinthians não ia conseguir contratar. Como que o principal comandante do time em campo não sabe dessa informação? Aí fica difícil, né? Com esse cenário, eu queria levantar isso. Qual é a surpresa? Você não lia notícias, você não lia o noticiário antes de aceitar o Corinthians? Você não lia o noticiário antes de negociar com o Corinthians? Os seus empresários não lhe informaram qual era a real situação do Corinthians? Porque nada do que está acontecendo com o Corinthians é novidade. Era sabido que o Corinthians ia tomar um transfer ban, era sabido por qualquer um. E não é um só, não. Tem outro para vir do Garro e tem um para vir do Matias Rojas. São 3 transfer ban que estão ali, ó, um engatilhado no outro. Qual a surpresa, Dorival? Bom, esse foi o vídeo do VSR, um excelente vídeo, fazendo essa análise das falas do Dorival após o jogo contra o Bahia. Realmente, Dorival, se você tá esperando reforço de um time que tá, entre aspas, falido e bagunçado politicamente, Dorival, acho que sua situação, ou mesmo os seus dias no Corinthians estão contados. Porque, na minha opinião, quando você chegou no Corinthians, eu achei que você ia fazer aquele simples cálculo de analisar todas as peças que você tem à disposição e não esperar a contratação. Porque o Corinthians, literalmente, desde quando você chegou, até mesmo antes, todo mundo sabia, principalmente o torcedor corintiano, de que o pacotão de reforços do ano passado era o único que o Corinthians ia conseguir fazer. Talvez trazer 1 ou 2 peças a mais, mas não seria nada de grandioso. Então, você chegar agora numa entrevista e falar que esperava por contratações, cara, que realidade que você tá vivendo. Não tá sendo uma boa não, hein? Não tá sendo uma boa não. Mas é isso, esse foi o vídeo do Corinthians. Eu espero muito que o Kroos retorne, porque eu queria muito ouvir dele. Eu acho que talvez, dado toda a situação que tem acontecido com o Corinthians de politicamente, transfer ban e os resultados não vindo, eu até entendo o sumiço do Kroos, porque provavelmente ele soltaria vários... ele se estressaria muito e poderia ser processado por isso. Então eu até entendo o Kroos se dando uma sumida, uma acalmada do 10º. Mas volta logo, Kroos. Volta logo, que é legal reagir aos seus vídeos. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo. Deixa o like, comenta e compartilhe. Tamo junto. Se inscreva no canal para ajudar. Eu vejo você no próximo vídeo e... falou!